Olá, meninos! Aqui é a professora Adriana e nós vamos dar continuidade então ao capítulo 5 da aula de História. Gente, como vocês sabem, o Brasil é um dos maiores exportadores de produtos agrícolas do mundo. Soja, milho, café, cana-de-açúcar e laranja. O que é exportar? Exportar é mandar para fora, né? Vender para o exterior. E importar é quando você compra alguma coisa de fora, né? Então o Brasil produz aqui soja, milho, café, cana-de-açúcar, laranja e vende para outros países, exporta. Porém, onde há a maior variedade de empregos? No campo ou na cidade? Por quê? É para vocês responderem para a próxima aula no caderno. Por que vocês acham? Vocês vão falar, olha, a maior variedade é na cidade. Aí precisa responder o motivo. Por quê? A produção agrícola é importante porque ela produz alimentos, né, para a população e também fornece a matéria-prima para a indústria. Por exemplo, a soja, ela produz o óleo de cozinha, o trigo, ela vai produzir a farinha de trigo, as massas dos supermercados, etc, né? Mas para produzir você precisa da matéria-prima. Segunda questão, para vocês responderem para a próxima aula. Pesquise e liste alguns produtos que o Brasil exporta, além desses que eu citei. Pode olhar no Google, em algum livro. E a terceira questão, que produtos o campo pode produzir para a nossa alimentação, além dos que eu já citei. Bom, vamos passar agora para a industrialização. No começo, a jornada de trabalho era de 15 horas e não havia assistência médica, sem assistência médica, cesta básica, vale transporte ou qualquer benefício, os salários eram muito baixos. 15 horas de trabalho ininterruptas, isso quer dizer que a pessoa acordava, ia trabalhar e só saía do trabalho para dormir, não é? Muito bem, observe a seguinte foto. Essa foto, gente, vocês estão vendo aí dois meninos, duas crianças menores de 13 anos de idade. Elas devem ter uns 12 aí, numa fábrica de sapato, no ano de 1927. Nossa, mas tá longe isso daí, hein, professora? Tá, mas eu pus essa foto aqui para vocês perceberem o seguinte: as crianças trabalhavam com 11, 12 anos, nessas condições que eu disse para vocês. Trabalhavam 15 horas por dia, sem estudar, sem direito à assistência médica, sem uma cesta básica, né? Sem nada. E os salários da indústria eram baixos. Mas, professora, quando que isso mudou? Começou a mudar um pouco, tá? Nesse ano mesmo de 1927, quando o presidente Washington Luiz assinou uma nova lei dos menores. Vocês sempre devem passar aí pela rodovia Washington Luiz e não sabem por que ela tem esse nome. Muito bem, Washington Luiz foi um presidente da República do Brasil, certo? Próxima. Aqui eu estou explicando, olha lá. São crianças com cerca de 11, 12 anos trabalhando numa fábrica de sapatos no Brasil, anos 20. Hoje, qualquer trabalho para menores de 14 anos é proibido. Crianças dessa década poderiam ser presas também. Hoje em dia isso não é possível. Vamos para as próximas fotos. Isto aqui é uma foto atual de 2020, tá? Da linha de produção de uma fábrica de automóveis. O que vocês observam aí nesta foto? Vocês observam robôs. Robôs fazendo aí a fuselagem do carro, engatando as peças em toda a linha de produção.
Agora observe a próxima imagem. Olha só, isto aqui é uma linha de produção de carros na década mais ou menos de 60, 1960, 61. Então, o que vocês observam aqui? Quem é que estava... Havia o maquinário, mas quem estava executando o trabalho? Veja bem quantas pessoas estavam aqui na vida da fábrica, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E... Puxa, professora, e daí? Que conclusão vocês chegam? Entre a foto do robô... Ah, professora, mas alguém opera esse robô. Alguém que fica numa salinha, especializado em informática, que liga todas essas máquinas para que elas trabalhem. Robô precisa de cesta básica? Não. Robô fica doente? Não. Robô recebe salário? Não. Então vão pensando aí que vocês vão ter que responder as próximas perguntas. Por exemplo, há indústrias na cidade que você vive? Cite algumas. Rio Preto tem indústria sim, tá? Então eu vou incentivar vocês a pesquisar algumas das indústrias da cidade. 5. Baseado nas imagens que você viu, descreva o maquinário da indústria antiga e da indústria moderna. Explique o que mudou. O que será que mudou, né? Da indústria de antes para a indústria de agora. Próxima. Como eram as condições de trabalho no início da industrialização aqui, hein? Como é que será que eram as condições de trabalho? Crie 3 frases. Vocês vão escrever 3 frases com o termo industrialização. Para escrever melhor, pesquise o significado de industrialização e utilize as palavras migração, cidade e história. Escreva uma frase com migração, cidade e história. Vou citar um exemplo aqui. A industrialização da minha cidade começou a ocorrer em 1970. Eu chutei, tá? A história da industrialização no Brasil, em Rio Preto, aí vocês imaginem aí as frases que vocês vão colocar. Agora eu tenho aqui a foto de 3 mapas. Isto aqui é um mapa da migração brasileira. Repare o seguinte, este mapa é de 1950 até 1970. Repare o que acontecia. As pessoas saíam do Nordeste e iam para o Amazonas e em massa para a região Sudeste. Em massa para a região Sudeste. Algumas pessoas do Sul saíam daqui já para ir para Rondônia ou para Mato Grosso, mas eram poucas, tá certo? Aí, em 1980, o pessoal do Sul começou a migrar mais para o Centro-Oeste. O pessoal do Nordeste continuou indo para o Norte, Amazônia. Já há uma flecha aqui, ó, saindo de São Paulo, saindo do Sudeste e voltando para o Nordeste. Olha só, que coisa interessante que é essa aqui. No mapa de baixo, nós temos também a flecha voltando, aqui é década de 90, ó, 1990. Um povo que está indo para cá, um pessoal que sai do Sul, mas sai do Sudeste também em direção ao Mato Grosso do Sul, Amapá, né? Em direção aqui ao norte do país. Muito bem, prossigamos. Isto aqui é um outro mapa que mostra melhor aqui a migração dentro do Brasil logo no início. Não, aqui em 1990 ainda, né?
Os nordestinos principalmente migraram para o Sudeste e para o Norte. As pessoas do sul do país saíram do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e foram para cá, para Mato Grosso, Goiás, Tocantins, né? Pessoas de Minas Gerais também foram para o Tocantins, mas também, ó, tá mostrando gente de São Paulo que foi para Goiás, gente que saiu do Paraná, mas esqueceram de mostrar que Minas também, e o povo de São Paulo também veio para o norte do Paraná. Prossigamos aqui. Olha lá, entre 1970 e 1990, observando os mapas, cite o nome de duas regiões de onde mais saíram pessoas. De onde mais saiu pessoas? 9. Escreva o nome de 2 estados que mais receberam imigrantes nesse período. É fácil, né? Saber os estados que mais receberam gente de fora. No mapa de 1990, o que significa a seta que sai de São Paulo em direção ao Nordeste, hein? O que é que vocês acham? Os nordestinos migraram especialmente para a Amazônia e o Sudeste. Os paulistas e os mineiros ajudaram a povoar o norte do Paraná. Opa, pulei uma aqui. Os moradores do sul foram para as chamadas fronteiras agrícolas do norte e do Cerrado. Bom, o que são essas fronteiras agrícolas? São os estados do Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Pará, tá? E nessas áreas existe uma grande derrubada da vegetação nativa da floresta amazônica, queimadas para colocar gado no lugar. Aqui eu pus uma foto para vocês verem. Para cá é floresta, ainda tem verde, aqui foi tudo derrubado e queimado. E esse branquinho aqui no meio é o gado. Vocês estão vendo isso no Pantanal, as queimadas, os incêndios, gente da Amazônia. Por fim, temos aqui a inauguração de Brasília. Capital do Brasil, foi inaugurada em 1960 pelo presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. E nessa década o Brasil deixou de ser um país rural e passou a ser urbano. Ela foi uma cidade toda planejada por arquitetos e paisagistas famosos para ser a nova capital do Brasil, que iria substituir o Rio de Janeiro. A nova capital tinha um conjunto de prédios, apartamentos funcionais, onde trabalhariam e morariam os funcionários federais, juízes da Corte Supremos, políticos, e eles morariam no chamado Plano Piloto. Tá certo? E Brasília foi construída por muitos operários nordestinos que eram chamados candangos. Pejorativamente, né? Eles não tinham dinheiro para morarem na nova capital e foram formando cidadezinhas que ficaram conhecidas como cidades satélites. Aqui você tem um aspecto da esplanada dos ministérios em Brasília, o Palácio do Planalto. Aqui é o Congresso Nacional, né? Aqui são os prédios dos ministérios, da educação, da economia, etc. Bom, última. Faça uma pequena pesquisa sobre a capital federal, o Distrito Federal. Onde fica, quais os estados fazem parte da região centro-oeste e de qual estado Brasília é vizinha. Então, até a correção da próxima aula, ok? Espero você.